Olá, mulheres maravilhosas, sejam todas bem-vindas. E hoje eu vim aqui para falar assim de um momento bem especial, né, que é a da roda do ano, que para mim assim é um dos portais mais profundos, transformadores, né, que existem, que é o solstício, né, de inverno. E aí talvez muitas pessoas olhem para o inverno apenas como uma estação fria, muitos nem gostam dessa estação, né? É um período, o inverno é um período de recolhimento da natureza. Mas quando aprendemos, né, a observar esses ciclos da natureza, é, a- é um momento da Terra, né, com mais presença, onde a gente percebe que o inverno guarda assim, grandes mistérios, né? E enquanto assim tudo parece silencioso do lado de fora, algo muito importante, né, está acontecendo no invisível. As árvores, elas recolhem sua energia, a terra entra em um profundo repouso, as sementes elas permanecem escondidas no solo, e embora, né, a gente pareça, né, que nada está acontecendo, a vida continua trabalhando no silêncio. E eu acredito profundamente, né, que a nossa alma também possui os nossos invernos, né? Momentos que somos chamadas a desacelerar, né? Momentos que a vida convida a gente, né, para parar, para buscar respostas, para começar a escutar o que está acontecendo, né, dentro de nós. E o que acontece, né? A gente vive num mundo que nos ensina, né, a produzir, a realizar, a conquistar, a seguir em frente a todo custo. Mas a natureza, observando os ciclos, observando a roda do ano, né, ela nos ensina algo bem diferente, né? Ela nos mostra que existe o tempo de florescer, mas existe também o tempo de recolher. Existe o tempo de agir, mas existe o tempo de gestar. E Eclesiastes diz isso, né? Fala sobre o tempo, né? O tempo de todas as coisas. E é justamente isso que eu venho falar um pouquinho hoje sobre vocês, né? Sobre os invernos da nossa alma, sobre os ciclos de morte e renascimento que toda mulher atravessa ao longo da vida. E para a gente compreender essa jornada, né, eu quero convidar vocês a caminhar comigo, né, e pelos mistérios de Perséfone. E aí, quem foi Perséfone, né? Quem é Perséfone, né? Perséfone era filha de Deméter, né, a grande deusa da fertilidade, da abundância, das colheitas, e ela era chamada de Coré, a donzela. Ela vivia nos campos floridos, protegida por sua mãe, muito amada, segura. Ela conhecia apenas a primavera, conhecia apenas a luz, mas em um dia, enquanto colhia flores, a terra se abriu sob seus pés, né? E ela foi conduzida para o submundo, porque Hades a sequestrou, ele se encantou com Perséfone e a sequestrou. E é nesse momento que a gente faz essa passagem, né, desse rapto, que seria a passagem da primavera, né, para o outono, e o profundo, que é o inverno, né, é o submundo, onde ela se torna a rainha. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, ela foi conduzida aí para esse submundo, né, por um tempo. Essa história foi contada como um rapto, né, o rapto de Hades, né? Mas quando olhamos para ela através dos olhos da alma, percebemos que ela fala de algo muito maior. Ela fala sobre a iniciação, sobre a transformação, ela fala sobre o momento que a vida nos chama para descer às nossas profundezas, as profundezas de nós mesmas, né? Porque existe um momento na vida de toda mulher que algo se rompe.
Pode ser, talvez, um relacionamento, uma amizade, um casamento, uma crença, uma identidade, ser profundo, né? A gente deixar de ser algo para alguém para ser algo muito maior, né? Então, talvez um sonho, talvez a imagem que nós construímos sobre quem a gente acreditava ser. E quando isso acontece, muitas vezes temos a sensação que estamos perdidas. Talvez estamos sendo somente iniciadas, mas é difícil perceber esses processos da nossa alma. E aí eu gosto muito de Jung, né? Jung dizia que não nos tornamos conscientes imaginando figuras de luz. Nos tornamos conscientes quando temos a coragem de iluminar a nossa escuridão. Olha que profundo isso, né? Eu gosto muito dessa frase porque ela nos lembra que o caminho da cura, né, não acontece apenas quando olhamos para aquilo que amamos em nós. A cura acontece quando temos a coragem de olhar para aquilo que evitamos enxergar. Nossos medos, nossas dores, nossas feridas, nossos ressentimentos, nossas inseguranças, aquilo que escondemos de nós mesmas. E Jung, né, chamou isso, né, de sombra. O submundo de Perséfone representa exatamente esse território interno, né? Esse lugar onde as nossas feridas, mas também os nossos dons, o lugar onde habitam nossas dores, mas também a nossa sabedoria, o lugar onde habitam nossas fragilidades, mas também a nossa força. E no início da história, né, Perséfone representa a donzela. E aí, nesse momento, eu quero que vocês percebam, né, observem, se vocês conseguem observar, reconhecer a donzela dentro de vocês. A donzela é aquela parte de nós que busca aprovação, que deseja ser escolhida, que deseja pertencer, que muitas vezes acredita que a sua felicidade depende de circunstâncias externas. É a mulher que espera o momento certo, que espera o reconhecimento, a validação, que espera permissão para ocupar o seu lugar. Vou até tomar uma cacauzinha aqui, peraí. Mas a vida, né, em algum momento, ela nos chama para ir muito além. E muitas vezes esse chamado chega através de nós, através das nossas próprias feridas, né? E aí a gente tem algumas feridas da nossa alma. Depois eu vou compartilhar com vocês esse livro. É muito importante, né, que nós mulheres, a gente mergulhe um pouquinho nesse universo mais do feminino, né, que é a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. São as 5 feridas emocionais, né. Essas feridas que carregamos ao longo da nossa vida e que nos moldam a forma com que nos relacionamos conosco, com os outros, com o mundo. Mas hoje eu quero convidar vocês a olhar para essas feridas de uma maneira um pouquinho diferente, né? Não como castigo, não como defeitos, mas como portais. Eu que trabalhei com os portais, vocês que seguem, vocês que fazem sempre esses portais, então a gente vai agora navegar por um outro lugar, né? Porque os portais nos conduzem, né, um autoconhecimento, os portais nos levam para dentro, os portais nos mostram que aquilo que a gente precisa, né, ser acolhido, e porque todas as vezes, né, que uma ferida é iluminada pela consciência, ela deixa de ser prisão e se transforma em sabedoria.
Eu gosto muito, né, dentro do mito mais do Yorubá, dos Itãs, né, a gente tem aí o Deburu, que é a pipoca, né, que representa muito aí, é uma comida que se serve, né, para o Baluaê, e é onde se representa essa transformação daquele milho na pipoca, né, são as flores do Baluaê, que representa esse momento que ele se cura e as feridas dele são curadas, né. Então, é muito isso, né, da gente poder curar, transformar. Então, quando a gente chega nesse ensinamento, né, de Perséfone, voltando aqui para Perséfone, né, ela não permanece para sempre no submundo, né, ela retorna, porque é um acordo que Deméter faz com Hades, né, enfim, há todo um mito, e ela fica 6 meses no submundo e 6 meses na face da terra, né, quando é a vinda dela, né, na primavera, né. Mas só que ela não retorna, retorna como a mesma mulher, né? Ela retorna como a rainha, como uma rainha, né? Isso é profundamente simbólico, né? Porque a rainha não é a mulher que não sofreu. A rainha é a mulher que atravessou suas dores, encontrou significados nelas, né? A rainha não é a mulher perfeita, a gente não está falando de perfeição, né? A rainha é uma mulher inteira, ela conhece a sua luz, mas também conhece a sua sombra. Ela conhece as suas feridas, mas ela não permite que essas feridas governem a sua vida. Ela conhece seus medos, mas ela não se curva diante deles, né? Ela não precisa provar mais nada, ela não precisa provar quem ela não precisa competir, ela não precisa se diminuir, ela não precisa ser escolhida, porque ela escolhe a si mesma. E talvez seja isso que esse solstício esteja nos convidando a fazer, principalmente que a gente está no ano de número 1, né, para a gente honrar nossos ciclos, nossos processos, honrar aquilo que está terminando, honrar aquilo que está nascendo. Então, porque nem toda pausa é uma estagnação, né, nem todo vazio, né, esse silêncio é vazio, nem todo encerramento é perda. Às vezes a alma, né, está apenas aí preparando para uma nova primavera. E assim como a semente, né, permanece escondida no ventre da terra durante o inverno, existe uma nova mulher aí sendo gestada dentro de cada uma de nós. E uma mulher mais consciente, mais inteira, mais conectada com a sua verdade, mais conectada com a sua alma. E eu venho convidar vocês, eu venho, né, para vocês refletirem muito, de confiar nesse processo, né, mesmo que ainda vocês não consigam enxergar a flor, não consigam, né, mas confiem que existe uma semente, né, confiem na terra, confiem nos ciclos, confiem na sabedoria da sua alma, porque Perséfone ensina, né, que a escuridão não é o fim, é, ela é o ventre da transformação, porque é na terra é que a semente brota, germina, ela vem para fora, arrebentando ali a terra e cresce a planta, e dependendo da semente, vamos pensar numa mangueira, e se transforma numa árvore, e ela cresce, ela dá frutos, dá todo um processo, né? Então, ela vai nos mostrar sobre isso, né, que o submundo não é um lugar de punição, mas sim um lugar, né, de iniciação, e que toda mulher que aceita atravessar conscientemente seu inverno interior retorna diferente, né, retorna mais forte, mais sábia, mais verdadeira, mais conectada consigo mesma, e acima de tudo, retorna como rainha. E nesse portal, né, que a gente vai atravessar aí do solstício, né, com essa ativação dos códigos crísticos de Perséfone, a gente vai honrar aí, né, a nossa donzela, acolher as nossas sombras,
a curar as nossas feridas, a despertar a rainha que sempre esteve esperando para florescer. E é isso, a gente vai atravessar esse solstício com Perséfone, né, nessa descida da Perséfone, que é esse momento, né? Ela desce, na verdade, no outono, né? Mas é no inverno que ela toma posse da rainha, se torna a rainha desse submundo. No mito, né, como eu falei antes, né, é o rapto, né, de Hades por Perséfone, de Perséfone, né, por Hades, né? E ele Alguns dizem que ela ali foi raptada. Eu acho que havia um desejo muito grande. Ela vivia como uma donzela, muito protegida pela mãe. Eu acho que dentro do peito ela queria viver algo novo, uma paixão, algo arrebatador. Ela queria realmente essa transformação. E quando ela vai para o submundo, né, ela se transforma na rainha. E ela tem que deixar toda aquela menina, donzela, protegida para viver naquele local. Então, assim, ela se torna a rainha. Então, quantas vezes a gente vai precisar mergulhar dentro de nós mesmas para resgatar e na profundeza e descer essa escadaria da nossa própria escuridão, do nosso submundo, do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, para resgatar tantas feridas, tudo que está na nossa sombra, né, para iluminar, para que a gente possa realmente chegar na primavera e florescer. Então, são os ciclos, a vida é um ciclo, e a gente passa por esses portais da alma, né, os portais, cada uma de nós. Então, no dia 20, véspera aí do solstício de inverno, eu vou estar fazendo esse mergulho profundo com vocês, através de uma meditação guiada e ativação do código de Perséfone, né? A gente já fez isso uma outra vez, acho que foi ano passado, retrasado, e é isso, vocês são convidadas a esse mergulho no profundo. Cada portal que a gente faz é uma ativação, e toda ativação, ela vem para transformar a nossa vida. Mas quando a gente, né, e principalmente quando a gente faz esses portais, é observar nossos pensamentos, nossas emoções, observar o nosso externo, né, observar nosso interno, fazer as mudanças necessárias, as transformações necessárias. A gente tem que estar muito atento ao que está ao redor. Não é passe de mágica, não existe passe de mágica. Existe sim uma ativação profunda no nosso inconsciente, na nossa alma, para despertar e a nossa consciência se expandir para que a gente consiga ver muito melhor essa nossa jornada humana, nessa nossa jornada de vida, e o que a gente realmente precisa aí, realmente colocar o pé na estrada, botar o pé aí e caminhar. Nós somos eternos caminhantes. E como é que nós estamos caminhando? Porque a cada passo que você dá, a terra é colocada debaixo dos seus pés. Então, é o momento da gente vivenciar um pouquinho dessa entrada na terra, plantar as nossas sementes para que a gente possa colher. E é isso, mulheres, esse é o recadinho que eu tenho para vocês. Ai, axé, arro, amém, namastê, gratidão.